Já se perguntou se essa curvatura na coluna, logo acima do quadril, é normal? Até um certo ponto, ela é até saudável para sua coluna, mas se ela estiver acentuada, a gente chama isso de hiperlordose, que além de deixar com o abdômen mais protuso, ela pode também causar dores nas suas costas, chamadas de lombalgia. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que mais de 80% da população já teve ou terá problemas com esse tipo de dor. E se eu puder te dar um conselho, resolva isso quanto antes. Quanto mais tempo passa, pior fica. E o melhor de tudo, em casa. Você não precisa ir a lugar nenhum para resolver esse problema. Existem 4 causas principais para a gente atacar esse vídeo e melhorar sua coluna. A primeira é ter toda a musculatura do abdômen sem tensão. E isso faz com que esse abdômen relaxado mantenha a lombar exatamente desse jeito. Uma forma de corrigir isso é tensionando a musculatura do abdômen, fazendo com que a pelve entre numa posição que já melhora a curvatura da lombar. A segunda, o encurtamento de uma musculatura que atravessa o quadril e puxa a minha lombar para frente, fazendo com que esse movimento aconteça. Se a gente alongar essa musculatura, a gente consegue levar a pelve para a posição certa, consequentemente melhorando a lombar. Depois disso, a gente vai falar do glúteo, e se ele estiver muito relaxado, que vai prejudicar a nossa lombar. Então, o fortalecimento dessa musculatura faz com que a gente encaixe a posição. E também o encurtamento de toda a cadeia posterior da coxa, desde a panturrilha, posterior de coxa e glúteo, também vai favorecer com que tudo isso piore. Então, o que eu vou te passar são alguns exercícios e alguns alongamentos. E o primeiro é um exercício para fortalecer o abdômen. Lembra que a gente falou que essa musculatura ela tá sem tensão e tá causando todos esses problemas? O que eu vou te passar é um abdômen super efetivo e bem tranquilo de fazer. Você vai deitar, você pode colocar aqui uma toalha se você quiser trazer um pouco mais de conforto. Os pés eles ficam aqui afastados para te dar um conforto. A flexão da perna te dá também um conforto na lombar. Pode entrelaçar os dedos aqui, colocar aqui atrás da cabeça só para sustentar, relaxando o seu pescoço. Você vai subir até um ponto que ele meio que trava, tá vendo? Mantendo sempre um afastamento do queixo e do seu tronco. Depois disso você desce até onde você sente que mantém a tensão do abdômen. Esse é o exercício. Vai subir, soltar o ar e vai descer puxando o ar. Um baita exercício para o abdômen, simples, você vai fazer na sua casa. Você pode colocar 3 séries, levando essa musculatura até um ponto de intensidade alta. Aquele momento que você percebe que a musculatura já está reclamando e já está chegando num ponto de alta dificuldade. E aí você vai fazer uma série, no descanso, que vai gerar em torno de 1 minuto, você vai abraçar aqui, ó, para relaxar a sua coluna lombar. Pode deixar a cabeça no chão. Descansou aqui 1 minutinho, apoiou de novo e aí a gente vai para mais uma série desse exercício. Esse exercício de abdominal vai ajudar nessa protusão, nesse relaxamento da parede abdominal. Agora a gente vai pro glúteo. Lembra que a gente falou que ele também pode estar aí com pouca tensão, pouca força? Existe um exercício chamado elevação de quadril e ele é basicamente uma elevação de quadril. Agora eu entendi! Levando o seu quadril o máximo que você pode, você já vai perceber que gera muita tensão. Para deixar esse exercício mais intenso, porque desse jeito ele é bem levinho, você pode fazer unilateral. Eu tiro o pé do chão, deixo essa perna direcionada para o teto, eu vou subir o quadril. Olha lá. Aqui eu tenho um baita exercício para glúteo. Se você não treina musculação, vai começar a fazer isso em casa, já vai ser um exercício muito intenso. Dá para deixar ele um pouco ainda mais aprimorado no sofá. Você vai apoiar a parte superior das suas costas no sofá. Olha como que o meu quadril ele já está na posição de fazer o exercício. Dessa maneira no sofá, eu tenho uma amplitude de movimento maior. Um ponto importante desse exercício é descer o máximo que você pode. Então o quadril ele chega ali perto do chão e depois você sobe o máximo também. Com isso, o exercício fica melhor também. E a gente segue a mesma ideia. Os 2 pés apoiados, eu tenho um bom exercício, com uma intensidade que vai ser bem ok, mas você pode deixar ainda mais intenso.
fazer com uma perna só. E aí, lógico, né? Depois você vai trocar a perna. Você não já pensou, né? Uma bunda desse tamanho, a outra não. A elevação de quadril vai resolver a questão da falta de tensão no seu glúteo. Agora a gente começa a fazer os trabalhos de alongamento. Ficar muito tempo sentado encurta algumas regiões do seu corpo, que é o caso de uma musculatura bem específica chamada iliopsoas. Ela é conectada na parte de dentro ali da sua lombar, das vértebras mesmo. Elas atravessam o seu quadril e se conectam numa outra região chamada ilho. Você vai ajoelhar dessa maneira. Quando você descer, você vai perceber que o seu quadril ele fica meio empinado aqui, ó. E é exatamente a movimentação contrária que a gente vai fazer. Como se você estivesse levando a sua pelve para frente mesmo. A gente brinca que é a bunda de urso. O urso ele fica com a bunda meio que para dentro. Só de fazer esse movimento, você já vai sentir alongar bastante essa região. Vai segurar nessa posição por 30 segundos mais ou menos. Aí você pode até descansar um pouco, uns 10 segundos mais ou menos, e você volta pro alongamento. Mesma coisa, quadril normal, jogou o quadril para frente, esse glúteo contrai, e aí você fica aqui 30 segundos novamente. Eu preciso que você faça isso 3, 4 vezes. Você já vai sentir um grande alívio dessa musculatura. Vai perceber que o quadril ele fica mais solto. Parece que toda essa região ela fica mais leve. Óbvio, você vai fazer dos dois lados. O quarto passo do nosso protocolo para resolver a sua hiperlordose e todos os problemas que ela traz é alongamento dessa musculatura da frente da sua perna, chamada quadríceps. Você pode simplesmente apoiar em algum lugar para te manter equilibrado, pega esse pé e segura ele aqui na parte de trás da sua perna. Isso faz com que essa flexão de joelho alongue a parte da frente da sua coxa. Lógico, isso aqui você consegue ir intensificando. Você pode puxar um pouco mais, você pode levar essa coxa mais para trás. Caraca, isso alonga muito todo o quadríceps e dentro dele uma região que é a mais importante pra gente, chamado reto femoral, porque esse cara ele é responsável pela flexão de quadril. Muito tempo sentado, encurta o reto femoral, ele força uma flexão de quadril e isso vai reverberar no aumento da curvatura da lombar. E aqui você vai aplicar a mesma sériezinha de alongamento lá do ilho-psoas. Alonga 30 segundos, descansa 10, alonga 30, repete isso 3 vezes em cada perna. Se você sentir dificuldade de fazer assim, apoiando em algum lugar, você pode fazer deitado. Você consegue pegar a perna aqui, ó, e só fazer a mesma movimentação. Se você estiver deitado de bruço, também funciona. E aí você consegue puxar bem a perna. Procure o jeito que você se sinta mais confortável para fazer o alongamento. E agora a gente vai para o quinto passo, que é alongamento de toda a cadeia posterior da nossa coxa. Desde os isquiotibiais, que é bem o posterior de coxa, até as panturrilhas. O encurtamento desses caras também vão te prejudicar a respeito da hiperlordose. Um alongamento bem básico e você vai tentar alcançar a ponta do seu pé, deixando o joelho estendido. Isso é importante. É isso que vai alongar essa musculatura. Sentei, tô aqui normal, um afastamento confortável e eu alcanço a ponta do meu pé. Isso já vai alongar bastante. Lércio, eu não consigo alcançar o pé. Vai até onde você consegue. A gente consegue fazer dessa forma, ou então a gente pode fazer em pé também. Você vai estar com os pés afastados, joelho estendido, nunca se esqueça disso, e você vai descer o seu corpo o máximo que você puder. Conseguiu alcançar o pé? Ótimo. Não conseguiu? Desce até onde você consegue, que já vai sentir bastante aqui o posterior de coxa. Mesmo protocolo de alongamento. Alonga 30 segundos, descansa 10, alonga 30, repete isso 3 vezes em cada perna. Agora a gente vai alongar a panturrilha. Eu vou te ensinar uma bem fácil aqui, ó. A gente vai precisar só apoiar a mão no sofá. Eu deixo o meu pé inteiro aqui no chão, deixo o calcanhar apoiado e eu vou inclinando o meu corpo. Conforme isso vai acontecendo, olha como que o meu tornozelo ele entra numa posição de flexão e isso já vai alongar a panturrilha. Se você quiser intensificar o alongamento e deixar mais forte, você coloca o seu pé mais para trás e apoia o calcanhar no chão. É o que vai fazer o alongamento acontecer. Você chegou nessa posição aqui, ó, e o calcanhar não apoia, traz o pé um pouco para frente. E aí apoiou o calcanhar. Se você deixar o quadril lá em cima, não vai resolver. Você vai descer o quadril até onde você sente que, caraca, alongou bastante a panturrilha agora. Mesma coisa, segura aqui 30 segundos.
descansa 10 e repete esse protocolo 3 vezes. E se você vai começar a fazer isso agora, 3 vezes por semana é o suficiente para já começar a ver resultados. Depois de mais ou menos umas 2, 3 semanas, você pode aumentar os dias que você faz, claro, se você tiver essa disponibilidade para colher ainda mais resultados. Mas eu quero te fazer uma advertência. Se você está no quadro mais avançado de hiperlordose, até provocando dores, um fisioterapeuta é um profissional ideal para cuidar de você. Eu tanto dou valor a isso e sei da importância de ter fisioterapeuta junto em todo esse processo de melhora do físico, que a gente tem fisioterapeuta no nosso time de suporte técnico do Muscle 60D. Se você se tornar um aluno nosso, você vai contar com toda a entrega de plataforma, além de contar também com outros profissionais como personagens, nutricionistas e também um fisioterapeuta ali no seu WhatsApp. Tem um link aqui embaixo para você conhecer esse trabalho que a gente faz e se tornar meu aluno também. E agora eu vou te deixar com esse vídeo aqui, ó, 7 exercícios perfeitos para melhora da postura. Se conecta super com esse aqui que você acabou de assistir, hein? Vai lá!